Glória a Deus! É um privilégio, né? Como eu disse já no início, estar aqui com a companhia de cada um de vocês. E eu quero trazer uma palavra até o teu coração na noite de hoje. E o tema da minha palavra é cuidado para não esquecer. Você já viu que hoje em dia as pessoas são muito esquecidas? Elas esquecem de muitas coisas na sua vida. Será que Deus, Ele esquece também? Será que Deus esquece dos seus filhos? Será que Deus esquece das suas promessas? Será que Deus esquece de cuidar? Esquece de amar, de ajudar, de olhar? O que será que diz a Bíblia? O que diz a palavra de Deus? Lá em Lucas, capítulo 12, versículos 6 e 7, nos diz assim, que não se vende 5 passarinhos por 2 centos, e nenhum deles está esquecido diante de Deus, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis do que muitos passarinhos. Deus não esquece de nós, porque nós temos muito, muito valor para Deus. Deus valoriza. Lá em Jeremias 1,12 diz, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Todo dia está vigiando a palavra dele para dizer, meu filho, as minhas promessas não vão passar da tua vida, pode passar o céu. Mas as minhas não vai passar da tua vida. Por quê? Porque Deus não esquece de ti. Deus vigia para cumprir a cada dia a sua palavra. Lá em Isaías 49:15, diz assim, porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? É difícil. Que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? É difícil. Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, quem está dizendo isso aqui? Deus. Contudo, eu não me esquecerei de ti. Então, diante de qualquer situação que você vem enfrentar, qualquer dificuldade, Deus olha para você e diz, eu não estou esquecendo de você, eu não estou esquecendo dessa situação que você está passando. Você não está sozinho, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Lá em Jó 34:21 diz assim, porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um e vê todos os seus passos. Como é bom ouvir esses versículos, como é bom ouvir a palavra de Deus e saber que Deus não esquece dos seus filhos, Deus não esquece de cuidar, Deus não esquece de estar com seus olhos todos os dias voltados para a minha vida, para dizer assim, vamos lá, filho, não para não desiste, continua. Deus, mas a caminhada está difícil, eu não aguento mais. Há luz sim para ti, continua, não desiste, persiste, porque você vai conseguir. Esse é um Deus que não esqueceu, que precisa me animar, que precisa me fortalecer, porque a palavra de Deus, se não vier no teu coração todo dia, se você não tiver a força de Deus todo dia, você desiste. Sabe por que você não desistiu de alguns problemas? Que em muitos momentos te deixaram apavorado, quem sabe algum momento atrás, ou algum momento na sua vida, você pensou até na morte. Mas você passou por esse obstáculo, porque Deus, no momento de mais sofrimento, Ele não esqueceu de você e te deu força. E foi aquele momento que você disse, eu tenho que continuar, eu não posso desistir. Vai sim ter resposta, vai haver uma maneira. E de repente, você viu aquela porta se abrir. Sabe por quê? Porque Deus não esquece do seu filho. O tema da minha ministração dessa noite é cuidado para não esquecer. Nós
lemos aqui alguns versículos que diz que no que depende de Deus, Ele não esquece de nós. Ele cumpre a sua palavra, cumpre as suas promessas. Deus não esquece do seu filho. Mas por que então o homem, em muitos momentos da vida, ele olha para Deus e acredita que Deus esqueceu da situação dele, que esqueceu dos problemas, esqueceu da dificuldade, esqueceu da situação que ele está enfrentando? O esquecimento de Deus para com o homem, na mentalidade humana, traduz-se na distância do filho para com Deus. Então quer dizer que quando o ser humano tem um sentimento em que ele está sozinho, em que Deus desamparou ele, na verdade, há uma distância não de Deus, mas uma distância dele para com Deus. E eu quero perguntar para você nessa noite, você tem se sentido esquecido? Você tem se esquecido, distante de Deus? Como está o teu coração nessa noite? O que dá a sensação de distância, vou repetir, é o esquecimento que Deus não vai fazer, que Deus não vê a injustiça do filho para com Deus. É quando eu me distancio de Deus. E o que dá essa sensação? É quando eu, em primeiro lugar, quando eu não tenho uma vida de oração. Você não ora, você não... E qual é o resultado? Deus não fala com você. E você se sente esquecido, você se sente abandonado, porque quando você entra em oração em um final de ano, eu me lembro que eu fui orar, né, como a gente sempre inicia o ano sempre em oração, e eu me lembro de joelhos em oração, Deus trouxe uma seguinte palavra para mim: não se levanta sozinho aquele que se prostra. Eu digo, glória a Deus, Senhor. Eu sei que eu vou levantar e eu não estarei sozinho, porque eu me prostrei. Então, isso tem que ser algo na nossa vida constante, a oração, porque aquele que se prostra diante de Deus, aquele que busca o Senhor em oração, não fica sozinho, não se sente esquecido, porque em meia oração ele vê a resposta de Deus, em meia oração ele vê a presença de Deus. Aquele que não quer se sentir esquecido, não quer ter a sensação de estar esquecido, ele precisa também ler a palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, você não vai encontrar fé, você não vai encontrar força, ânimo, direção, sabedoria. E qual o resultado quando você não lê a palavra de Deus? Você não produz frutos. Porque lá em João 15,7 diz: se vós estiverdes em mim, você pode pedir tudo o que quiser. Deus não deixa de estar em você. Se a palavra de Deus habitar no teu coração, você tem certeza. Porque a palavra de Deus confirma, te dá direção, te dá sabedoria. Mas se não tem a palavra, você realmente vai se sentir vazio. Outra coisa que nos distancia de Deus, que nos dá a sensação de estarmos esquecidos, é quando nós deixamos que o pecado vem invadir a nossa vida. Lá em Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que possa nos ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então é nesse momento que irmão a irmã vai para a oração e a oração não sobe, a coisa não flui, e ele, será que Deus esqueceu de mim? Mas se há pecado, há uma divisão. Não é que Deus esquece de nós, mas se eu não conserto o meu altar, se eu não conserto a minha vida,
não tem como a presença de Deus se manifestar. Então nós lemos aqui, falamos aqui nesse primeiro momento que Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece de cuidar, Deus não esquece de estar ali todo dia conosco, mas o homem, será que esquece? Por que será isso? De muitas situações na sua vida, das responsabilidades. O homem se esquece de Deus pelas distrações. E o mundo tem tantas distrações